Bom, agora então a gente vai falar um pouco sobre compostas de funções, né? Porque se eu tenho então funções contínuas, compor funções contínuas vai continuar sendo contínua. Então o primeiro teorema que a gente tem aí, sejam f uma função de duas variáveis, né? De R2 em R, e g uma função de uma variável, tá? Definida aqui num conjunto B. Então são duas funções, tal que a imagem da f está contido aqui no domínio da função g. Então, de modo que eu consigo fazer a composta g bola f, né? Aqui, que eu consigo fazer a composta g de f, tá? Então, se f for contínua num ponto x0, y0 e g for contínua em f de x0, y0, então a composta, que vai ser uma função de duas variáveis, né? Porque eu vou ter aqui a função, uma que sai do R2, chega em R, e outra que sai de R, chega em R. Então aqui eu tenho f e aqui eu tenho g. Então aqui eu tenho a composta g bola f, tá? Então vai ser uma função de duas variáveis. Essa função de duas variáveis, né, dada pela composta, também será contínua no ponto x0, y0. Então, se a f é contínua no x0, y0, a g contínua no f de x0, y0, né, aqui x0, y0, então a composta vai ser contínua no x0, y0. Ok, pessoal? Essa aqui é a ideia. Então, o que acontece? Né? Aí a gente tem o seguinte exemplo. A função x², então ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela pode ser vista da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui. Então deixa eu seguir as notas de aula aqui. Por quê? Pois ela pode ser vista como da seguinte maneira. Se eu pego g de x igual a x², é uma função contínua. É uma função de uma variável. A função x, g de x igual a x², uma função de uma variável é contínua. E agora de duas variáveis aqui assim, será que vai ser contínuo? Por que vai ser contínuo? Porque eu posso pegar g igual a x² e a f de xy igual a x também é contínua em R2. Ou seja, então a h de xy, ela nada mais é do que a g aplicada no f de xy, né? Porque o que a f faz? A f vai pegar o xy e vai levar em x, e a g vai pegar o x e vai levar no x². Então a h, que é a composta, vai pegar o xy e levar no x², né? Então se a f é composta, se a f é contínua e a g também é contínua, então a composta de contínuas é contínua. E aí a mesma coisa no exemplo 5. No exemplo 5, se eu tenho uma função f contínua, então as funções compostas seno dessa função, a função cosseno de f, a função f ao quadrado, a função ln tem que ver o domínio, né? ln da f de xy, exponencial de f de xy, né? São todas funções, né? E assim por diante, etc. São contínuas. Por quê? Porque são todas vistas como composta. Por exemplo, a seno de f de xy é a composta da f com a seno. A seno é uma função de uma variável, que é contínua, que a gente sabe lá do cálculo 1. Então, seno contínuo e f contínuo, o seno de f também vai ser contínuo. Mesma coisa para o cosseno, para o f ao quadrado, para o ln, para o exponencial e assim por diante. Tá? Só tomando cuidado aí de onde está bem definido. Tá? E aí, para finalizar, então a gente viu que compor uma função de duas variáveis com uma função de uma variável, né? Se ambas forem contínuas, a composta é contínua. Outra coisa que a gente pode compor função de duas variáveis com uma função de com uma curva, tá? Então eu posso compor uma função de duas variáveis com uma curva, e essa função vai me dar o quê? Vamos ver. Teorema. Então, se a função f é uma função definida aqui em um conjunto A do R2, chegando em R,
uma função e gama é uma curva, que sai de I e chega em R2, tá? Tal que gama de T pertence a A. Então eu tenho aqui uma função que sai de I e chega no R2 e outra do R2 para o R. Então no fim a composta vai ser uma função de uma única variável. Também conseguimos dizer se ela é contínua, né? Então se gama for contínua num ponto T0 e F é contínua em gama de T0, então a composta vai ser contínua em T0. Tá? Então a mesma coisa, se eu componho então uma função de duas variáveis com uma função de uma variável, vai ser contínua. E se eu componho uma função de duas variáveis com uma curva, também vai ser contínua, se ambas forem contínuas. Tá? Então essas que são as ideias de composta entre funções, né? Então aqui é composta usando funções de uma variável e aqui é composta usando curvas. Além disso, pessoal, eu observo aí também que a gente viu várias propriedades de limite, né? Que limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o de baixo seja diferente de zero. Então, a gente pode estender essas ideias para a continuidade. Então, se eu tenho duas funções contínuas, a soma de função contínua é contínua, o produto de funções contínuas é contínuo, o quociente de duas funções contínuas é contínuo desde que o de baixo é diferente de zero, tá? Então, são vários raciocínios aí que a gente pode estender usando as propriedades de limite.